Congresso Online O Futuro do Direito. Entre os dias 9 e 19 de novembro, estaremos debatendo e analisando juntos as profundas mudanças que estão ocorrendo. Será que o direito está pronto para o novo, para as inovações, para o futuro? O Congresso contará com a participação de palestrantes de destaque no cenário nacional. Aguardamos você! Boa noite, pessoal. Estamos indo agora para o último painel do dia. Queremos agradecer de coração a participação, dos palestrantes, todos aqui muito conhecidos, renomados nas suas áreas. Tenho certeza que vão dar um show nesse último painel do dia. Contamos aqui com a presença da doutora Rita Tourinho, do doutor Alexandre Medeiros, do doutor Fabrício Bastos, que é o coordenador científico do Congresso, juntamente comigo aqui nos bastidores, e o doutor Keida Loyola. Já que o doutor Fabrício veio, eu passo para ele as honras, para ele que ele faça as honras da casa nesse último painel, e eu vou ficar aqui quietinha, só prestando atenção no painel de vocês. Está com a palavra, professor Fabrício. Boa noite a todos. Quero aqui ratificar as palavras da Dani. Dani, que é minha parceira de jornada. Honras para ele que ele faça as honras da casa nesse último painel. Vamos lá. E a gente vai tratar aqui, como eu falei ontem na abertura do Congresso, a gente vai tratar, obviamente, do futuro do direito, a gente vai aqui traçar algumas questões, até conversávamos aqui na nossa sala privada antes do nosso painel começar, traçando algumas prognoses do que a gente pode aguardar do futuro do direito. Bom, sem mais delongas, vou apresentar o primeiro palestrante, passar a palavra para o nosso querido Alexandre Medeiros, que é graduado pela UFBA, nossa querida Federal da Bahia, especialista em Direito Público. Ele é professor de Direito Administrativo em diversos cursos de pós-graduação e preparatórios para concurso. É professor da ESA da Bahia, é ex-subprocurador-geral municipal, ex-instrutor do MP da Bahia, membro do Tribunal de Ética e do Conselho Consultivo da OAB Bahia, coautor dos livros, dentre outros, da Lei de Improbidade Administrativa, que já o credencia sobremaneira para tratar do tema que ora vamos conversar. O tema do professor Alexandre Medeiros vai ser anotações sobre o novo direito administrativo. E, claro, esse contexto que ora vivemos é perfeito para esse tema. Professor Alexandre, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. A palavra é sua. Boa noite a todos. Inicialmente, eu estava a refletir o quanto insignificante pode ser a minha contribuição diante de tantos palestrantes de peso, e de temas relevantíssimos. Em todo caso, tentarei diminuir ao máximo a angústia daqueles que certamente, por complacência, me ouvem neste momento. Desde já, agradeço a todos. Gostaria de ressaltar ainda, além da minha satisfação, em dividir o painel com o ilustre professor Keida Loyola, também dividindo com minha conterrânea, jurista e membro destacado do Ministério Público do Estado da Bahia, doutora Rita Tourinho. Agradeço também o convite formulado por Daniela Rego e pelo professor Fabrício Bastos, coordenador deste evento grandioso. É uma honra estar ao lado de todos vocês. Apesar do título deste congresso ser o futuro do direito, logicamente não se fará aqui futurologia. Pois em realidade, como dizia Santo Agostinho em Confissões, livro 11, nem o futuro nem o passado existem. E é impróprio dizer que há 3 tempos, passado, presente e futuro. O correto para ele seria enunciar que há 3 tempos, porém, o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. Ensinava ainda Santo Agostinho que o presente do passado é memória, o presente do presente é intuição ou percepção direta, e o presente do futuro é a espera ou a esperança. Portanto, o que diremos aqui em realidade não é o futuro, pois isso equivaleria a uma mera profecia, mas uma esperança, uma simples expectativa de que ele assim seja. Porque o que existe, como falava, é o presente. E este é o reflexo das nossas ações passadas e a base para o que podemos esperar para o futuro. Como diz o ditado popular, colhemos
o que plantamos. Por isso é tão importante o que fazemos agora, pois isso determinará o nosso futuro. Considerando que o tempo é limitado, e para tornar a exposição mais didática e objetiva, farei algumas reflexões divididas em 6 partes. E como explica o professor Paulo Modesto, administrativista de escola, professor da UFBA, integrante também do MPBA, o direito administrativo não é um conjunto normativo homogêneo e de desenvolvimento linear no tempo histórico. Contudo, é possível encontrar um mínimo denominador geral evolutivo que percorre todas as províncias do direito administrativo objetivo, ou seja, aspectos que deverão ser informativos da evolução do direito administrativo em todos os campos de sua atuação. A título de exemplo, podemos citar a eficiência, a sustentabilidade e a transparência do poder público como componentes deste mínimo denominador geral evolutivo, mormente com a participação do administrado no processo de tomada de decisões pela administração pública. Em alguns domínios, a participação popular é requisito de validade de decisão administrativa e até mesmo de validade da lei administrativa, como nos casos das leis que aprovam o plano diretor, que deve ser precedida de audiências públicas no processo de sua elaboração. A mesma exigência que é feita para aprovação de alguns atos normativos expedidos por agências reguladoras. Continua ainda o professor Modesto, no sentido de que há uma evidente desvalorização do componente hierárquico no atual cenário da administração pública, ao mesmo tempo em que há uma valorização de decisões em rede e mediante coordenação de interesses. Acordos endoprocessuais, termos de ajustamento de conduta, conferências de serviços, acordos de gestão, são signos de uma administração mais flexível e adaptada aos novos tempos, pragmática e sensível ao contexto, inclusive da escassez dos recursos disponíveis. A metódica desses acordos é ainda, infelizmente, insuficientemente regulada e estudada. Neste sentido, vale registrar que agora, em 27 de outubro de 2020, o Conselho Federal da OAB aprovou um provimento que regulamenta a celebração de TAC, de termo de ajustamento de conduta, para algumas infrações éticas. Estou falando de um provimento aprovado há poucos dias. Contudo, quando falamos de eficiência, por exemplo, inevitavelmente irá surgir a pergunta: onde está a inovação? A ideia de eficiência não é tão nova. Aliás, podemos dizer que sempre existiu, embora no plano jurídico nacional a ênfase inaugurada com o modelo de administração gerencial tenha ocorrido em 1998, com a emenda constitucional 19, que encartou o princípio da eficiência de modo expresso ao caput do artigo 37 da Constituição Federal. Assim, onde estaria o novo, o futuro? Neste momento, então, com esta deixa, eu aproveito para abrir o primeiro capítulo da nossa breve exposição, falando do que é o novo e da agenda de transformação digital. Como acabamos de tangenciar, em verdade, muito do que podemos falar como novo direito administrativo não diz respeito, do ponto de vista científico ou axiológico, necessariamente à criação de novos conceitos ou de uma plataforma teórica revolucionária, mas sim a reivindicação de a efetiva implementação de ideias, conceitos ou estruturas teóricas já existentes. Apesar disso, alguns autores de envergadura, como Egon Puckman-Moreira, afirmam que o prédio da legalidade está sendo atingido, ao menos na sua compreensão tradicional. Assim é que temas como o princípio da juridicidade, da capacidade normativa de conjuntura e consensualidade administrativa chegaram ao mundo real. Deixaram de ser law in the books
e se tornaram law in action. Está na hora, portanto, de levarmos a sério a ressignificação do princípio da legalidade e compreender que a administração pública deve atuar conforme a lei e o direito, como já diz a própria lei. E, nesse sentido, é a própria Lei 9784 de 99, a lei que regula o processo administrativo federal, que no seu artigo 2º, parágrafo único, inciso 1, diz de forma expressa que o administrador deve atuar de acordo com a lei e o direito, ou seja, é um reconhecimento da própria lei, que ela não esgota a ciência jurídica, sempre levando-se em conta os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas do seu cargo, como bem diz a nova redação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, no seu artigo 22. Assim, podemos dizer que o direito administrativo do futuro é aquele que irá implementar diversos cenários, muitos dos quais, inclusive, já previstos constitucionalmente, como, por exemplo, a efetiva e cada vez maior participação democrática dos administrados nos processos de tomada de decisões, conforme previsto no artigo 37, parágrafo 3º da Carta Magna. Será o direito administrativo do futuro aquele da informação e da transparência, sempre lembrando que esse futuro é apenas uma esperança, como diz o Santo Agostinho, e cabe a todos nós implementá-lo. A necessidade de transparência ficou ainda mais evidente no momento atual, quando as administrações públicas das 3 esferas de governo viram-se obrigadas a divulgarem em seus portais eletrônicos, de modo detalhado e chamativo, todos os gastos decorrentes da pandemia Covid-19, ensejando o maior controle dos órgãos públicos e também o maior controle social, com a atribuição de responsabilidade para o gestor omisso, seja com base na Lei da Transparência, Lei 12.527 de 2011, seja com base no que chamo de Lei Geral da Pandemia, a Lei 13.979, também deste ano. Com a necessidade máxima de transparência e de prestação de serviços de forma mais célere, entra em cena uma nova agenda de transformação digital. Pois não é demais registrar que, com a obrigatoriedade do quarentena, isolamento, lockdown, etc., a administração pública precisou, em caráter urgente, aprimorar e universalizar o acesso da população à prestação de serviços públicos de forma digital, o que ainda está muito longe de ser o ideal. Assim, diversos serviços, ou menos protocolos, que antes exigiam o deslocamento físico dos interessados, passaram a ser solucionados via digital. Não há dúvida que essa tendência irá, no direito administrativo do futuro, ser cada vez mais efetivada e ampliada para abranger outros serviços. Aliás, no âmbito privado, já falamos em telemedicina. No âmbito do Poder Judiciário, e o painel anterior abordou esse aspecto, já temos algumas vagas em tribunais nos quais, recentemente, segundo as diretrizes do CNJ, foram implementados um juízo 100% digital, a exemplo do TRT da 14ª Região, assim como em diversas unidades jurisdicionais do TJ do Rio de Janeiro, agora no final do mês passado. Voltando ao âmbito administrativo, teremos a substituição paulatina dos processos físicos pelos eletrônicos, como já acontece no âmbito judicial. Mais uma vez, exemplifico com a OAB, a seccional do Estado da Bahia, entre outros seccionais, por exemplo, onde já há atos normativos regulando o julgamento de processos disciplinares em ambiente virtual. Em outro giro, mas ainda no plano administrativo, teremos cada vez mais uma ênfase no sentido de o Estado deixar de ser a única autoridade reguladora em cena. É algo bastante interessante perceber como entidades privadas vão se miscuindo em assuntos públicos, quase que estabelecendo uma forma de regulação. E digo isso com muito cuidado, para que não seja acusado de estar afirmando que a instância reguladora passará ao setor privado. Óbvio que não é isso. Mas se pensarmos bem, atualmente, o Twitter e o Facebook, só para ficar nesses dois, empresas privadas, estabelecem limites até mesmo à publicação de órgãos públicos e agentes públicos da mais alta hierarquia, quando entendidas como contrárias às suas diretrizes. São organismos internacionais, por exemplo, que definem a disciplina dos nomes, dos domínios da internet. Deste modo, governos, empresas e indivíduos precisam e precisarão manejar
como alerta, mais uma vez, Paulo Modesto, para camadas regulatórias superpostas e sobre eventuais conflitos. Nesse sentido, interessante lembrar também da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.079 de 2018, que se aplica tanto ao setor privado quanto ao setor público. Sem dúvida, há ainda tantos outros temas relevantes que certamente irão influenciar o direito administrativo do futuro, como a Lei 13.874 de 2009, a Lei de Liberdade Econômica, e a nova Lei das Agências Reguladoras, a Lei 13.848 de 2019, que dispõe, inclusive, sobre o controle social das referidas entidades. Tudo visando uma melhor qualidade das decisões públicas, sem falar no uso de robôs em processos de contratação pública. Passando, então, para o segundo bloco, falaremos um pouco do Covid-19 e da necessidade de adoção de novas técnicas de prestação de serviços públicos, o que ficou evidente neste momento de pandemia que estamos atravessando. É notório que a pandemia do Covid-19 trouxe a necessidade de aceleração de muitas mudanças que estavam sendo gestadas a passos vagarosos. Mas, em verdade, ousaria dizer, como já disse, que não trouxe, do ponto de vista axiológico, grandes transformações, com todas as venhas, as vozes discordantes. A mudança ficou, assim, restrita, muito mais ao aspecto metodológico e prático, porque a necessidade de reformas já havia sido reclamada há tempos. A necessidade de mudança de alguns valores e parâmetros, por vezes, até com uma forte intensidade, eu diria, já estava sendo sentida muito antes da pandemia. Sem dúvida, no entanto, que a inovação dos métodos de implementação efetiva de serviços públicos, sobretudo a partir de uma agenda de transformação digital, embora implementada às pressas, será um saldo benéfico deste difícil momento e que deverá ser ampliada e aprimorada cada vez mais neste dito futuro do direito administrativo, um futuro que cada vez mais confunde com o presente. Alertou o professor Tiago Valiati, em artigo publicado na Revista Eletrônica de Direito do Estado, em agosto de 2020, que em momentos de crise, como a decorrente do Covid, os gestores públicos devem tomar decisões extremamente sensíveis em curto espaço de tempo, como, por exemplo, a compra de máscaras e respiradores mecânicos, de cuja aquisição dependem as vidas das pessoas que desempenham atividades essenciais ou ainda que estejam internadas em unidade de terapia intensiva. A pandemia tornou flagrante a ineficiência da administração para a tomada de decisões rápidas e com qualidade. Mas a ideia de eficiência não é de agora. Demonstrou também a necessidade de revisitarmos algumas figuras tradicionais do direito administrativo, traçando, por exemplo, contornos mais adequados ao instituto da requisição administrativa, tantas vezes utilizadas com a recente requisição, de leitos em hospitais privados para o tratamento de doentes atingidos pelo Covid-19, como também a requisição de equipamentos de proteção como máscaras. Em face da obrigatoriedade de isolamento social, muitos serviços, sobretudo aqueles de caráter meramente burocrático, passaram a ser fornecidos pela via digital. Espera-se que essa tendência se consolide no direito administrativo do futuro. Diversos documentos públicos hoje são fornecidos via aplicativo de celular, com a mesma validade da versão impressa, como o CRLV e a Carteira Nacional de Habilitação, o que é um exemplo do reflexo dessa nova era, também no que tange ao exercício de um dos principais poderes administrativos, o poder de polícia. Seguindo para o próximo bloco, falarei sobre a multiplicação e a internacionalização de fontes do direito administrativo, algo que também ficou muito evidente com a pandemia do Covid. Meu tempo já está acabando, professor Fabrício. Não? Ok. Multiplicação e internalização das fontes. É um aspecto que merece nota, outro aspecto que merece nota diz respeito à multiplicidade e internacionalização das fontes do direito administrativo. Vimos, também por força da pandemia, a importância das orientações internacionais. E aqui estamos falando de direito internacional público, em relação às medidas a serem tomadas para o combate do surto. As normas da OMS ganharam especial realce, demonstrando que o direito administrativo não pode se encastelar no contexto exclusivo do direito nacional. Nesse sentido, mais uma vez, chama a coleção Paulo Modesto, com o brilhantismo habitual, quando chama atenção para a incorporação de novos parâmetros de avaliação e legitimidade e conformidade jurídica da atuação administrativa, em face do controle de convencionalidade e de parâmetros derivados da intronização
no direito interno de acordos internacionais ou mesmo de decisões diretas de comunidades jurídicas supranacionais, como ocorre com intensidade no direito administrativo europeu. Aliás, quantos gestores estão respondendo ações na justiça por não seguirem orientações da Organização Mundial de Saúde? Ainda segundo o referido autor, normas internacionais impõem com frequência a edição de normas administrativas e decisões administrativas relevantes e evidenciam a superação do rígido sistema de fontes estaduais e nacionais do passado para um sistema de fontes complexo, no qual dialogam jurisdições e ordenamentos e sobre os quais pode-se incidir juízos de convencionalidade. Nesse contexto, das fontes do direito administrativo e ainda sendo a lei indicada como fonte primária em todos os manuais de direito do Brasil, podemos registrar que temas como a logística não são mais indiferentes ao direito administrativo. Ou seja, o estudo de impacto normativo são hoje frequentemente exigidos na edição de regulamentos e atos de limitação da atividade econômica. Aliás, o artigo 23 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que iremos a falar logo mais agora no próximo bloco, dispõe expressamente sobre isso, da necessidade de análise dos impactos que a decisão administrativa irá ter do ponto de vista prático. E a própria elaboração normativa deve estar atenta a esses aspectos. É o que chamamos de legística. Seguindo para a análise das contratações públicas, controle e responsabilidade LINDB, eu diria que o universo das contratações públicas talvez seja um dos mais afetados por esse novo direito administrativo, como já tangenciado anteriormente, e, consequentemente, novos moldes para a realização do controle administrativo deverão ser consolidados. A necessidade de garantir agilidade nas contratações públicas e, ao mesmo tempo, resguardar o erário diante de oscilações de preços, conforme conversávamos na sala de espera antes do início do bloco, do painel, em momentos como da pandemia, impõe ao gestor um grande desafio. Tem que ser rápido. Mas também não é possível que o gestor abra mão do princípio da eficiência e compre com valores exorbitantes. No que tange a responsabilidade do gestor, embora a medida provisória 966 de 2020, que trata sobre a responsabilização dos agentes públicos durante a pandemia, tenha perdido eficácia por decurso de prazo, ela deixou como saldo importante a visão do STF acerca do tema, ao deferir parcialmente medida cautelar no julgamento conjunto de 7 ADIs, tendo firmado algumas teses no sentido de caracterizar o que pode ser considerado erro grosseiro para fim de responsabilização do administrador. Então, de acordo com o STF, configura erro grosseiro do administrador, ensejando, portanto, a sua responsabilidade a violação do direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado, ou impactos adversos à economia, por inobservância de normas e critérios científicos e técnicos ou dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Do mesmo modo, uma outra tese firmada é de que a autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, assim como também a observância dos princípios constitucionais de precaução e da prevenção. O referido julgado sepulta a discussão a respeito da constitucionalidade do artigo 28 da LINDB, segundo o qual o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Há um recado claro para os gestores públicos, como lembra Fabrício Mota, conselheiro do Tribunal de Contas de Goiás e professor da Universidade Federal de Goiás. Decisões técnicas devem ser embasadas em critérios técnicos científicos, não estando à livre disposição do voluntarismo de quem quer que seja. Não se trata aqui de fazer futurologia, e o professor Fabrício Mota também bate nessa mesma tecla. Mas o que não pode é que no processo decisório, decisões sejam tomadas unicamente com base em convicções ideológicas ou pessoais, sem a observância de critérios técnicos ou científicos. Deste modo, não é possível falar em admissão de uma legalidade excepcional para o combate ao Covid-19.
de tempo de pandemia ou de Covid, é exatamente neste tempo em que as instituições democráticas serão testadas e o texto constitucional deverá ser observado fielmente. Só é possível se falar em uma legalidade excepcional nos casos especialmente previstos na Constituição Federal, em situações de crise, como de estado de defesa, estado de sítio. O papel de realce, portanto, do direito à iniciativa do futuro será assumido pela LINDB com a alteração que foi feita pela Lei 13.655 de 2018, no que tange aos novos contornos do controle da atuação administrativa, estabelecendo, de um lado, parâmetros para a responsabilidade do gestor, mas, por outro lado, tentando evitar excessos para impedir o denominado apagão das canetas, que seria a paralisia decisória da administração pública por medo de eventual responsabilização posterior. Diz também o artigo 22 da Lei de Introdução, com a alteração feita pela Lei de 2018, que na interpretação das normas sobre a gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Aliás, o professor Tiago Valiati traz como exemplo emblemático dessa situação de medo da gestão pública uma entrevista concedida por um ex-ministro da Saúde, logo no começo da crise, quando, ao ser indagado na oportunidade sobre quem seria o fornecedor de testes rápidos para o governo federal, o ex-ministro chamou a atenção para um cenário de emergência e destacou que os técnicos do Ministério da Saúde receavam proferir decisões com medo de serem responsabilizados pessoalmente por superfaturamento. Eu recebi um aviso aqui, eu ia fazer de conta que não estava vendo, mas em respeito aos demais palestrantes, eu imaginei que a palestra seria de 1 hora, depois eu soube que era de 20 minutos, mas meu tempo deve estar tudo, né? E que o tempo está finalizado. Então, eu vou adiantar aqui para o futuro, eu iria trazer alguns tópicos da reforma administrativa também, algumas inovações que serão trazidas pela PEC 32, né, caso venha a ser promulgada, chamando a atenção especificamente de 2 princípios. Aliás, vários princípios vão ser encartados ao caput do artigo 37, só para poder estragar aquele processo mnemônico que aprendemos desde os bancos escolares, o famoso LIMP. Eu ainda não consegui formar um novo processo para agravar a quantidade de princípios que será colocada no caput do artigo 37, mas chamarei a atenção dos princípios da inovação e dos princípios da subsidiariedade. E concluindo, já passando aqui vários outros aspectos que gostaria de falar, mas em respeito aos demais ilustres palestrantes, não é? Eu gostaria de terminar, então, com o trecho de uma música, Tempo Perdido, gravada em 1986, mas sempre atual pela banda Legião Urbana, e essa música trata de uma reflexão acerca da passagem inevitável do tempo e da condição efêmera da vida. Apesar do título Tempo Perdido, a mensagem da música é de que sempre podemos mudar nossas prioridades e nossos modos de viver, e que devemos nos dedicar ao que é realmente importante para nós. Isso tem tudo a ver com o futuro que nós esperamos. Diz a música, se eu pudesse até cantaria, mas não seria apropriado neste momento. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. Ou ainda, com Titãs, na música Amanhã Não Se Sabe, gravada em 1998, quando diz: esse instante, tal qual é, vivo, aqui, e seja o que Deus quiser. Obrigado a todos pela paciência de me ouvir. Muito obrigado, professor Alexandre Medeiros, pela palestra. E adorei a citação dessas 2 bandas que me forjaram também como um grande consumidor de música também. Eu tenho lá, vou fazer meus 42 anos, sou um ávido consumidor de Titãs e Legião Urbana. Obrigado por presentear com essa palestra. Gostei muito da sua visão e gostei muito da sua energia em passar o conteúdo. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite, obrigado por participar com a gente. Dando continuidade aí ao nosso painel, vamos agora ouvir a minha querida colega de Ministério Público
da Bahia, a promotora de justiça, a professora Rita Tourin, que vai nos presentear com o tema consensualidade como um caminho necessário à contratação pública eficiente. Ela é coordenadora do Grupo Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, chamado GEPAM, é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco e é professora assistente de Direito Administrativo da Federal da Bahia. Com vocês, professora Rita Tourin, a palavra é da senhora professora. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Fabrício. Eu agradeço assim, a todos vocês. Para mim assim, é um grande prazer estar aqui nesse painel, né, com a presença do professor Alexandre, cumprimentando já Fabrício, o professor Keider Loyola, a Daniela também, que foi tão atenciosa durante esse período. E quero aqui parabenizar logo Alexandre, né? Alexandre Medeiros é um grande professor aqui no estado da Bahia de Direito Administrativo, e eu já conhecia, quando ele citou a música no final, eu me recordo que Alexandre canta, não é isso, Alexandre? Parece que eu me recordo bem disso. Ele e o pai dele também, que eu conheço, que é uma pessoa assim, queridíssima. Então, assim, você falou tanto de que você iria falar no painel com professores renomados, mas, assim, eu quero dizer que falar após o que você colocou, da forma como você fez essa tratativa tão aprofundada desse tema do direito administrativo do futuro, não é uma tarefa muito fácil. Mas, diferente do que Alexandre fez, que fez um recorte mais genérico, eu faço um recorte mais concentrado. Quando se colocou, bom, nós queremos fazer um painel sobre direito administrativo do futuro. E uma coisa tem me incomodado muito, e que vem me incomodando ao longo dos anos, desde quando eu comecei os estudos de direito administrativo, e hoje muito mais, que é a ausência de consensualidade nos contratos administrativos, certo? E a convicção de que essa consensualidade é necessária para a eficiência de tais contratações. Então, assim, quando eu falo em consensualidade, e o que eu trago, na verdade, Alexandre, Fabrício, Keira, é muito mais uma reflexão que eu trago aqui com vocês. Quando eu falo em consensualidade, eu estou falando na administração dialogal, na administração que dialoga com o administrado. E nós poderíamos falar de que a consensualidade ela tem como fundamento a própria democracia, né? O próprio regime democrático. O poder é exercido pelo povo diretamente ou através dos seus representantes. Eu concordo aqui quando se diz que essa nossa democracia é uma democracia de elites. Não existe uma representação do povo propriamente dito. O que nós temos são representações de elites diversas, elites políticas, elites sociais, elites econômicas, elites religiosas, mas isso desmerece, desqualifica a democracia? Não. Por quê? Porque a democracia ele permite o crescimento dessas elites, cada uma delas representando uma fração da população. Agora, vejam só, nesta questão da democracia, a nossa democracia é uma democracia representativa, certo? Não há um poder, a democracia exercida diretamente pelo povo na modernidade. Então, o que nós temos? Uma democracia representativa. Mas dentro dessa democracia representativa, os nossos representantes, eles não possuem um mandato vinculado, não é verdade? Então, o que acontece? A democracia, que ela existe posta na Constituição, ela tem que ser exercitada, ou seja, ela tem que ser no plano real o que ela é no plano legislativo, no plano constitucional. E, para isso, nós temos diversos instrumentos para o alcance dessa democracia na situação fática. E um desses instrumentos seria, com certeza, a consensualidade. Vejam vocês que a consensualidade, ela adere bem confortavelmente ao novo conceito do princípio da supremacia do interesse público. Conceitualmente, tradicionalmente,
Quando falávamos em supremacia do interesse público, o que nós estávamos falando é a possibilidade que tinha a administração de submeter interesses privados à satisfação do interesse público, como se esse interesse público fosse um cheque em branco dado para a administração pública, revelando, né, uma postura imperativa da administração pública. Ora, como bem fala Humberto Ávila, eu não tenho na Constituição Federal princípios, ou melhor, interesses que sejam de esfera superior a outros estabelecidos dentro do plano constitucional. Então, você não tem isso. E o próprio Floriano de Azevedo também fala de que o interesse público, na questão do interesse público, o que eu faço é uma mediação de direitos fundamentais para saber qual aquele que vai prevalecer na situação concreta. Então, Daniel Sarmento tem um livro muito bom sobre essa questão do interesse público, o interesse privado, e mostrando que, na verdade, você não tem um princípio de supremacia do interesse público absoluto. Na verdade, o que temos hoje seriam ponderações de direitos fundamentais para se saber, na situação prática, quais desses interesses que prevalecem, sendo assim caracterizado o interesse público através do princípio da proporcionalidade. Então, vejam vocês que nesse contexto, a consensualidade ela é importantíssima no processo de fixação do que efetivamente seria o interesse público, né? A supremacia do interesse público ligada à consensualidade. Da mesma forma, uma coisa que foi bem falada aqui por Alexandre na sua palestra é a necessidade da eficiência administrativa. Todos sabem, e Alexandre coloca muito bem aqui, que o princípio da eficiência ele foi estabelecido no texto constitucional, com a emenda constitucional número 19 de 98, na reforma administrativa, e também, Alexandre, eu me lembro muito do conceito de Paulo Modesto, você falando sobre eficiência, que ele falava que a eficiência é uma otimização dos meios com a satisfatoriedade dos resultados, certo? Então, veja só, não tem como você pensar que você pode atingir a eficiência desejada num sistema administrativo meramente imperativo, num sistema administrativo que utiliza-se apenas da força para atingir os seus objetivos. Então, veja só, quando nós falamos de todo ordenamento jurídico, ele é composto, com certeza, como bem fala Norberto Bobbio, de força e consenso. Eu não tenho um ordenamento jurídico que exista sem imposição da força, né? A força ela tem que estar a serviço do ordenamento, mas, por outro lado, eu preciso também do consenso. O consenso é uma lógica muito maior dentro da administração pública, aquela questão da adesão espontânea, certo? Da adesão espontânea ao ordenamento jurídico. Então, essa adesão espontânea, essa que pode ser obtida através dessa consensualidade, dessa via de diálogo com os administrados, com certeza leva a uma maior eficiência da administração pública. Ninguém hoje tem dúvida que a administração consensual ela é o caminho, sim, da eficiência frente à administração impositiva, à administração imperativa, certo? Então, dentro de toda essa perspectiva, nós vamos, então, para o contrato administrativo. Lembrem vocês que quando nós falamos de contrato, na teoria geral de contrato, aí nós estamos falando de contrato de um modo geral, a consensualidade é um elemento presente na questão dos vínculos contratuais, certo? Mas veja que com os contratos administrativos, quando surge a teoria do contrato administrativo na França, através de Gaston Gesse, veja que nós vivíamos na questão, no momento, de uma administração pública impositiva. Então, vejam que quando se
traz a teoria dos contratos firmados no âmbito da administração pública. Existiu, inclusive, resistência a esse conceito. Na própria Alemanha, através de Otto Meyer, ele dizia, inclusive, que não havia contratos administrativos. O que teríamos era atos administrativos bilaterais, ou seja, sempre reforçando a postura imperativa do Estado, certo? E isso, quando você vem para os contratos administrativos, e vamos puxar para a nossa realidade atual, vamos puxar para a Lei 8666, você veja que nós temos a teoria dos contratos administrativos, mas também com a presença imperativa do Estado, através das chamadas cláusulas exorbitantes, né? Então, com a possibilidade, e principalmente aqui, do que nós queremos falar da consensualidade do contrato, com essa possibilidade de alteração dos contratos unilateral, de rescisão unilateral do contrato, que são posturas imperativas da administração pública, sempre agarrada àquele conceito do princípio da supremacia do interesse público. Eu, administração pública, realizo o interesse público, então eu tenho que estar em composição de superioridade, e isso afasta esse diálogo, afasta esse consenso com a questão do contratado. Então, se vocês forem ver na Lei 8666, você tem a questão da alteração bilateral do contrato, que dizia, não, o contrato ele pode ser alterado de forma bilateral. Cabe a alteração unilateral, que a gente sabe no artigo 65, mas cabe também a alteração bilateral. Agora, vejam vocês que nós temos uma série de limitações, mesmo a essa alteração bilateral. Inclusive nas jurisprudências do Tribunal de Contas, há um posicionamento de que se for uma supressão com mais de 25%, ou seja, abaixo do limite da alteração unilateral, né, quantitativa, que até que se pode, mas se for uma alteração bilateral para ultrapassar os 25%, não só pode ser em situações excepcionalíssimas, justificado. Por quê? Não, porque você não pode violar o princípio da licitação. E eu sempre acho tão interessante, porque o princípio da licitação. Será que tem esse princípio da licitação mesmo? Ou outros falam do dever de licitar. Então, vocês vejam só que com relação mesmo a essa questão da alteração dos contratos administrativos, a lei das estatais, ela já deu um passo à frente, porque a lei 13.330, quando ela fala das alterações dos contratos firmados no âmbito das estatais, ela diz que só pode ser a alteração, ela requer, na verdade, o consenso, ela só pode ser bilateral. Você veja que já tem um olhar diferente da lei 8666, tudo bem que se fala, está se tratando de empresas estatais, mas já é um passo à frente, mas veja, mesmo quando a lei das estatais diz assim, olha, só cabe a alteração bilateral, agora deve observar o dever de licitar, certo? Outra passagem da Lei 8666 é a possibilidade da rescisão amigável do contrato, seria uma situação de consensualidade, sim, mas quando é que a administração pública admite essa rescisão amigável? Porque há uma série de limites a essa rescisão amigável. Alguns dizem, não, ela pode ser utilizada quando há um interesse público na rescisão, sim, mas quando há um interesse público na rescisão, não tem lá a rescisão por interesse público, que também pode ser unilateral. Então, vocês percebam, e quem trabalha com contrato administrativo sabe muito bem o que eu estou falando, que não é comum você observar rescisões amigáveis em contratos administrativos. Bom, nós estamos falando dos contratos da 8666. Depois nós tivemos aí, no caso, no nosso ordenamento jurídico, a lei de 93, tivemos a lei das concessões simples, a 8987. Ora, por ser uma lei de concessões, ela poderia ter vindo com algo mais ligado à consensualidade, e não veio. Vocês podem até estar pensando, não, mas a questão da utilização da arbitragem em contratos administrativos, isso veio depois, não é? E já seria uma outra situação que poderia ser da consensualidade, é possível nas concessões, mas não está na origem da lei das concessões. Uma coisa interessante que surgiu na época da própria lei das concessões, que eu quero chamar a atenção aqui, é aqueles procedimentos de manifestação de interesse chamados PMIs, que são procedimentos que são realizados antes da licitação, né? Muitas vezes, para escolha de projetos que vão ser implementados pela administração pública, que seria mesmo uma forma de um diálogo da administração pública com os administrados. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Aqui, no estado da Bahia, o estado construiu o metrô, queria fazer um transporte que fosse um transporte metropolitano e optou pelo metrô. Como é que ele fez essa opção?
ele fez essa opção através de um processo de manifestação de interesse. Foi feita uma PMI, várias empresas interessadas, vários consórcios de empresas apresentaram vários projetos de solução para aquilo que o Estado queria, e aí o Estado escolhe um desses projetos que foram apresentados, na verdade, por grandes empresas à época, e então licita esse projeto. De qualquer sorte, já é uma atuação da administração pública nesta visão mais dialogal, de ouvir os próprios administrados, ou melhor, os futuros interessados. Quando nós vamos para a lei das parcerias público-privadas, da lei da PPP 11.079 de 2004, você veja que lá também tem alguma coisa que, para mim, já melhora um pouco, que é a possibilidade do contratado desenvolver o projeto básico e o projeto executivo. Vejam só, não que isso seja uma consensualidade expressa, mas veja que já é um passo. A administração apenas diz quais são os elementos do projeto básico e o particular, quando entra, ele pode desenvolver aquilo que é o desejo da administração, mas com abertura maior na constituição daquele objeto que será executado. E essa questão de apresentação de projeto básico e executivo pelo contratado, que vem na PPP, ela também vem depois nas contratações integradas no RDC, no regime diferenciado de contratações. Só peço a vocês que observem uma coisa: as contratações integradas no RDC, elas são excepcionais. Nós temos nos deparados, muitas vezes, com vários entes federados que colocam o contrato, ele cai em uma das opções do RDC, utiliza logo a contratação integrada. E assim não pode ser. Por que não pode ser? Porque o próprio artigo 9º da lei do RDC estabelece que, para utilizar a contratação integrada, deve ter inovações, tem que ter justificativas técnicas, melhor dizendo, econômicas, e tem que ser um contrato com inovações tecnológicas. Então, nós tivemos, então, essa situação também no RDC. Depois, nós temos ainda hoje o projeto da própria lei de licitações, não é, que traz, além de trazer também a contratação integrada e a chamada contratação semi-integrada, que aí seria, no caso, que o licitante o contratado melhor vai desenvolver só o executivo, ele traz uma nova modalidade de licitação, que é chamado diálogo competitivo, que também é uma forma de você travar uma certa consensualidade com o contratado. Você abre o processo licitatório e abre o diálogo, né, em situações de inovações tecnológicas, esses diálogos com cada licitante separadamente, no sentido de ver qual o projeto daqueles que vai ser apresentado, que é o desejo da administração, e aí depois é licitado aquele projeto, né, licitado não, com aqueles mesmos licitantes que participaram do diálogo, eles escolhem um desses projetos apresentados por um dos licitantes, e esse projeto é o que aqueles que eles todos vão ter que apresentar uma proposta. O diálogo competitivo também já abre uma certa comunicação da administração pública com seus futuros contratados. Recentemente, nós tivemos a primeira jornada de direito administrativo promovida pelo Conselho Nacional, Conselho Federal de Justiça, e os enunciados, dentre os enunciados aprovados, tem um enunciado que nos chama atenção, que é o enunciado 29, que diz que a administração pública pode instaurar processos formais de comunicações com futuros contratados, né, empresas que atuem no ramo, discutindo aspectos técnicos, aspectos econômicos, até para criação do projeto básico ou do termo de referência, e esse processo vai ser um processo formal, isso está no enunciado aprovado, e isso não impede que essas empresas participem da licitação. Então, vejam que tudo isso são avanços muito curtos para a questão da administração, ou melhor dizendo, da consensualidade, dos diálogos necessários nos chamados contratos administrativos. Pois bem, essa situação dessa consensualidade, dessa possibilidade de diálogo dentro dos contratos administrativos, ela chama a atenção muito maior quando nós estamos diante dos contratos de concessão e permissão de serviços públicos. Por quê? Porque são contratos que têm uma movimentação muito grande. Você pensa no contrato da 8666, são contratos que têm no máximo 5 anos, sim, e os contratos 5 com aquela possibilidade, né, de 60 meses até 72 depois. Mas os contratos de concessão, os contratos de permissão, são contratos que eles possuem prazos de 20 anos, 25 anos,
E o que é que acontece? Muitas vezes não há essa abertura diante desse engessamento da administração pública, dessa imperatividade da administração pública, não se abre diálogo dentro dos contratos, desses contratos, principalmente desses contratos de concessão, e acaba-se tendo uma situação de imutabilidade desses ajustes, com sérios prejuízos para a administração pública, exatamente pela essa ausência de possibilidade, de consensualidade nesses contratos. Bom, já temos 20 minutos, eu já estou finalizando, não é isso? Só para dizer o seguinte, com a questão da pandemia que Alexandre falou aí, nós tivemos aí, que ele falou, a Lei 13.979, que foi com relação aos novos contratos, mas veja que não teve absolutamente ainda nenhuma norma com relação à questão desses contratos que já estavam em andamento. Temos aí o PL, né, que está no Senado, que é o PL 2139, que traz regras para esses contratos nesse momento de pandemia, certo? Que está sendo discutido. Vejam vocês que há uma necessidade premente de se estabelecer essas regras que vão ter que ser aplicadas a esses contratos que já estavam em andamento quando ocorreu a pandemia, e principalmente nos contratos de concessão e permissão, ou seja, nos contratos de concessão simples ou concessão especial, ou seja, patrocinada e administrativa. E uma coisa que chama atenção, e eu quero falar aqui para os colegas nessa questão desse projeto, é como ele ingressa no aspecto da consensualidade nesse projeto. Vejam vocês que o projeto, ele prevê a possibilidade do contratado apresentar um plano de contingenciamento, certo, para essas relações contratuais, inclusive estabelecendo suspensão temporária da execução, postergação de investimentos, metodologia utilizada. Então, com essa possibilidade, claro que isso com o suporte econômico que terá que ser aceito pela administração pública, prevê a possibilidade, que eu acho fantástica, da matriz de risco, de por consenso ser alterado essa matriz de risco, certo? Traz a possibilidade de alteração do contrato, inclusive em parâmetros superiores àquele da 8666, com consenso também da outra parte, e fala também do próprio contrato de concessão, que você pode ter alterações de tarifas pela administração, desde que primeiro seja ouvido o concessionário. Então, uma questão que eu coloco, já para finalizar, e já para não entrar no tempo do professor Keider, é o seguinte, será que efetivamente tudo que está nessa lei, nesse projeto de lei, eu vou precisar do projeto de lei para implementar? E a questão isso é o que eu lanço para vocês, não haveria essa possibilidade dessa consensualidade maior entre a administração pública e os contratados, inclusive na execução desses contratos, sobretudo nos contratos que são os contratos de concessão e permissão de serviço público, porque essa questão, esses contratos normalmente são contratos complexos. Eu não posso dizer, não, mas olha, se o contrato não está dando certo, a parte está aqui, o concessionário, ele está com algumas alegações, mas não pode cumprir o contrato, então não tem problema, extingue o contrato. As coisas não são tão simples assim quando nós consideramos contratos como, por exemplo, o contrato de transporte, né? As concessões de transporte. A gente tem um caso aqui no estado da Bahia, rapidamente eu vou falar, mas que nós acompanhamos aqui durante 2 anos um termo de ajustamento de conduta entre as empresas concessionárias do serviço público de transporte e o município de Salvador, que foi simplesmente um redesenho praticamente do contrato de concessão, que estava em vigência, com modificação de matriz de risco, criação de novas obrigações, modificação, inclusive, da questão de pagamento de outorga, tudo isso feito no processo de consensualidade. Claro que isso foi feito no Ministério Público, por quê? Porque a administração jamais, diante da atuação dos órgãos de controle e diante dessa visão que nós temos, do paradigma criado, que nós temos um dever de licitar e que sempre nós não podemos, em momento algum, nos desviarmos da questão daqueles termos que foram inicialmente estabelecidos, isso tem que, em algum momento, ser alterado. Claro que não se defende aqui uma alteração irresponsável, mas o que se fala é que haja essa possibilidade de diálogo que possa levar ao atendimento dentro dessa consensualidade, de modificação, inclusive, de termos contratuais,
desde que seja, obviamente, fundamentado. Nós já sabemos aqui, já temos toda a prova possível, de que simplesmente os paradigmas criados pela Lei 8.666, dessa legalidade restrita, dessa vinculação à questão da licitação, a todos aqueles princípios ali trazidos, eles não foram suficientes para retirar, para excluir a corrupção, que foi um dos grandes objetivos da lei de licitação. Então, é necessário que se passe a ter uma nova visão das contratações públicas, da necessidade da consensualidade, e que esse projeto de lei, mesmo que não vá muito à frente, ele sirva de parâmetro para mudança do comportamento da administração pública nas suas relações contratuais, não abandonando, mas pelo menos minimizando a sua visão imperialista, né, a sua visão de imposição nos contratos administrativos. Então, eu passei, acho que 5 minutos do meu tempo, mas gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigado, professora Rita. A palestra foi excelente. Eu adorei as reflexões. Concordo com a senhora sobre a necessidade da consensualidade e, principalmente, de sairmos desse modelo tacanha, né? Aqui no Brasil, a gente cria alguns dogmas, a gente, às vezes, nem sabe de onde vieram esses dogmas e ficamos fechados ali, hermeticamente fechados, a um modelo e parece que a gente não consegue superar esse modelo antigo. Então, essa proposição, concordo plenamente com a senhora. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Fiquei aqui agraciado ouvindo a senhora falando. Obrigado mesmo. Agora nós vamos dar continuidade aqui ouvindo o professor Keider Loyola. O professor Keider vai nos apresentar um tema que é extremamente atual, né? Até porque teremos eleições agora, daqui a poucos dias, que é a administração pública e o período eleitoral. É um tema realmente de extrema relevância. O professor Keider, ele é formado pela UFMG, é mestre em Direito Público pela USP, é autor dos VADs da editora Ridel, foi aprovado em diversos concursos, é uma pessoa extremamente gabaritada, e é procurador do Estado de São Paulo. Então, com vocês, o professor Keider Loyola. Muito obrigado, professor Keider, a palavra está com o senhor. O professor Keider teve algum problema aí de conexão, não sei se a gente aguarda um pouquinho para ver se ele consegue reconectar, ou então se eu assumo aí a posição dele, para a gente não atrasar muito. Vou só esperar uns 20 segundinhos aí, tá, professora Rita, só para a gente ver. A gente sabe como é que funciona a tecnologia e, como diz nosso querido Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Então essas coisas de ao vivo acontecem, não tem jeito, não tem como fugir. Vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou inverter a ordem aí para que o professor Keider consiga reestabelecer a conexão. Eu me lembrei agora aqui, professora Rita, daqueles correspondentes que a gente via nos jornais dos anos 80 e 90, que às vezes acontecia essa questão. Vamos lá, pessoal, eu separei para vocês... não, acho que o Keider voltou. Abemos Keider? Olá, está me ouvindo? Agora sim, professor. A palavra é do senhor. Então, iniciar aí cumprimentando os idealizadores desse projeto, por essa grande iniciativa. É um prazer enorme estar aqui, só de ouvir esse clamor das pessoas que lhe seguem, já me traz um grande prazer e um certo conforto de estar com vocês. Gostaria de cumprimentar a Dani também, para a doutora Rita, e ficar encantado com as suas apresentações. Realmente, eu aspiro o que ela... Professor Keider, o senhor está entre nós? Acho que travou novamente. Keider, então me perdoe, eu vou ultrapassar você aí, vou sinalizar, vou ultrapassar pela esquerda na faixa não contínua e a gente vai prosseguir aqui então, professor Keider. Daqui a pouco eu te dou... voltou? Olá. Consegue me ouvir? Sim. Eu não sei porque está caindo aqui, a internet está muito bem. Então, pode continuar, sem problema. Pode continuar? Bom, mais uma vez aí, cumprimentando a todos que me precederam. Realmente é um momento de extraordinariedade em que vivemos. Por que esse momento? Nós estamos vivendo um momento de pandemia em que as compras pela administração pública, além de grande vigia
não só da população, mas todos os membros, órgãos de controle, nós estamos passando dentro desse momento, um momento sui generis de um processo eleitoral. O processo eleitoral ele já carrega a sua excepcionalidade e agora nós vivemos dentro de uma excepcionalidade ainda extraordinariedade, porque é um movimento, é um evento distinto, processo eleitoral, e ainda dentro de um momento aí em que nunca passamos por algo parecido, ou que pelo menos conheçamos alguém que tenha passado por algo dessa forma. Bom, e para isso, dentro da administração pública, qual é a preocupação disso? Temos que nos reservar para falar das condutas vedadas dentro da administração. Vejam, esse tema era muito exaustivo, poucas pessoas buscavam esse tema para apresentar, porque, dada a sua exaustão dessa matéria, inclusive nos TCCs, eu vi o público aí de graduação que estiver buscando um tema, esse tema, falando dessa forma, dessa administração pública, processo eleitoral, que a doutora Rita, que me precedeu, falou muito bem, esses temas são de grande valia, novamente, ele é trazido, porque, vejam, enquanto já estava ressachado esse ponto, hoje nós temos novamente à baila essa nova linguagem. Por que eu estou dizendo isso? É uma preocupação distinta, em que, ao mesmo tempo em que as preocupações diante da normatividade, quais são os valores do processo eleitoral, quais são os princípios que ele vela. Bom, além da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ele busca aquela proteção ao erário público e o equilíbrio entre aqueles que concorrem à eleição, aos agentes públicos. E para a gente poder dar uma normatividade, um conceito antes de introduzir o tema, é interessante a gente verificar lá no parágrafo 1º do artigo 73, para fins eleitorais, quem é aquele agente político, quem é aquele agente público para fins de questão eleitoral. Ou seja, para esse fim, nós temos que falar aqui para todos aqueles que atuam, ainda que transitoriamente, sem oneração sem atividade, seja União, Estado, município, concessionários, permissionários, vejam, todos aqueles que exercem, ainda que transitoriamente, sem ser onerados por esse ato, eles agem como, eles são sujeitos dessa matéria, incluindo aqui, por exemplo, até mesmo os estagiários aí que atuam isso diretamente na administração, diante de vários convênios que fazem parte do sistema. Então, vejam, qual é a nossa preocupação? Num primeiro momento, aquele batidinho que a gente sempre se preocupava, falando assim, olha, usar a máquina pública, beneficiar determinados agentes, nomear a determinados cargos públicos, a não ser aqueles de comissão. Então, vejam, nós temos essas atividades trazidas lá no artigo 73 da 9.504 de 97, que ela traz essa preocupação das condutas vedadas. Mas veja, a letra do processo eleitoral não é somente esse texto, ela é um contexto. Por quê? Eu vou buscar algumas circunstâncias lá do Código Eleitoral, que ele ainda traz alguns resquícios que ainda nos interessam, mas nós vamos buscar bem na Lei Geral das Eleições, a 9.504, nós vamos buscar na Lei da Ineligibilidade, na Lei Complementar de 64, 64 de 90, nós vamos buscar alguma normatividade na Lei Complementar 173, também informada pela doutora Rita. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em que lá no seu 65 ele já traz que, desde que é aprovado pelo Congresso, no caso da União, ou os estados e municípios com a Assembleia Legislativa, desde que é aprovado esse estado de calamidade pública e logo o Poder Executivo, por meio dos seus decretos, assim consagrando este ato, eles vão estar ali dispensados, em regra, de metas, prazos e eventuais sanções. Por quê? Porque os recursos públicos estão sendo destinados para o contingenciamento e também para o enfrentamento da pandemia. Só que, pasme, justamente no momento em que a preocupação devia ser pelo ser humano,
ali buscaram, dentro de uma facilidade criada pelo momento de excepcionalidade, a compra desnecessária por dispensa de licitação. Fomos buscar aí, eu falo isso porque atuo diretamente dentro de atividade de enfrentamento. Não falo necessariamente da circunscrição que faço parte, mas eu posso falar pelo que eu visualizo e acompanho diretamente, que todo mundo deve fazer também, não só pelos meios de comunicação, mas pelos órgãos de controle. Por exemplo, tribunais de contas, e Ministério Público, e a própria Justiça Eleitoral. Porque, se vocês verificarem, no próprio artigo 22 da Lei 64, de inelegibilidade, a gente pode ali já representar todos aqueles que agiram com uma das condutas vedadas, por exemplo, o próprio candidato, a coligação, um partido, pode representar a Justiça Federal, ao procurador regional, ao coordenador, ele pode fazer essa representatividade. Bom, então, diante dessa sistemática, dentro dessa normatividade, o que nós tivemos? Uma emenda 104, em que adiou a eleição para agora, 15 de outubro e 15 de outubro, de novembro, e no dia 29, nos casos de segundo turno. Então, olha que momento de excepcionalidade. Mas o que nos preocupa agora? Qual é a grande importância das condutas vedadas para o nosso momento agora? É a utilização desnecessária ou desavisada ou fraudulenta do sistema econômico e orçamentário financeiro da administração pública no momento da pandemia. Vejam, no momento de excepcionalidade, ou seja, momento o evento sui generis, que é o processo eleitoral, sabemos que não pode se utilizar da máquina pública para uma cesta básica, mas olha que momento excepcional. Hoje, o poder público, que teve as atividades da educação, das aulas suspensas, olha que interessante, nós tivemos aqui a obrigatoriedade para aquele aluno, porque a parte educação não é só a alimentação das informações, mas também do ser. Então, ele precisa estar alimentado. Então, é entregue para ele, em pleno período eleitoral, uma cesta básica, ou seja, cobrado pelo próprio Ministério Público, em que, em outro momento, estivesse recebendo uma cesta básica, num período eleitoral, utilizando-se a máquina pública, seria uma conduta vedada passível de reprimenda, de sanção. Ao passo em que, nesse momento, estranho seria se ele não entregasse a cesta básica, veja, mas não em caráter social, porque se fosse a entrega em caráter social, continua a vedação. A entrega de uma cesta básica, nesse caso, seria para uma complementação alimentar para aquele aluno da determinada rede escolar. Então, vejam, nós temos um primeiro momento de excepcionalidade que, enquanto procurador, na emissão de um parecer, é obrigado a concordar. O chefe do executivo que concorre a uma reeleição está ali utilizando-se da máquina, ele vai se aproveitar disso pelo sistema eleitoral? Mesmo que ele não quisesse, ele vai se aproveitar. Bastasse isso, chama atenção agora para o critério financeiro e econômico. Nós sabemos que em momentos e circunstâncias normais há necessidade de cumprir metas, prazos, só que diante de decretar o estado de calamidade naquele município, como as eleições são municipais, vou me reservar para falar exclusivamente dos municípios. Então, se as eleições municipais, bastou o prefeito decretar estado de calamidade pública, ou seja, ele vai fazer um direcionamento dos recursos e, ao mesmo tempo, um contingenciamento dos gastos para direcionar para o enfrentamento da pandemia. Ou seja, em pleno ano eleitoral e agora em pleno período eleitoral, os 3 meses que antecedem a eleição, nós temos a utilização da máquina. E o que ele pode fazer, além da utilização dos recursos para as prestações continuadas, e desde aquelas continuadas que não foram suspensas, porque imaginem um contrato de uma concessão de transporte escolar. Bom, não está tendo aula, não tem motivo também de continuar. Então, o contrato fica suspenso daquele transporte escolar, ainda que fosse uma prestação contínua. Então, nós temos aqui vários balizadores para a utilização de recursos. Mas vejam,
em plena pandemia, você imagine um prefeito, coisa que quase não vimos pelo Brasil afora, para compras de IPI com sobrepreço. Todo mundo sabe, inclusive o Ministério Público, em que no momento de extraordinariedade desse evento sui generis da pandemia, nós sabemos que muitas pessoas aumentaram o preço. A doutora falou, inclusive a doutora Rita falou do CAD e tal. No meu estado, eu posso afirmar que a atuação foi quase zero, eu não via preocupação nada em defesa econômica absolutamente em frenar a relação de preços. Então, os municípios se viram na liberdade de quê? Primeiro, não tem lugar nenhum, e o que tem é caro. E os poucos que tem ali já estão sendo degladiados por diversos prefeitos, ou seja, muitos deles não praticaram necessariamente o abuso de um poder econômico, o abuso de poder, não se utilizaram, malversaram o dinheiro, a máquina pública, e sim porque eles não tiveram outra conduta. É muito cômodo agora, depois de passar pelo epicentro da pandemia, olhar, por exemplo, um tribunal de contas, olhar para um chefe do executivo e falar assim, olha, você pagou uma cama de hospital, uma cama hospitalar, ali aquela que fica, por exemplo, nos hospitais de campanha, 11 mil, quando na verdade eu estou olhando aqui, custa apenas 6 mil. Mas vai comprar essa cama na época de uma pandemia em que o próprio Estado está desesperadamente querendo comprar e não consegue numa paridade com o município comprar da mesma forma, ele já compra por um valor mais alto, o município ele não vai comprar uma quantidade relevante a ponto de comprar com preço, mas isso não faz com que cada município não tenha dentro da sua estrutura, dentro da sua organização, um decreto de relação de pesquisa de preço. Então, o que ele precisa demonstrar é o seguinte, eu cumpri a lição de casa. Isso não aconteceu em muitos lugares. Bastava, ainda que comprar por um preço excessivo, demonstrar, olha, não tem lugar nenhum e o pouco que tem está caro, e ainda cumpria pesquisas de preço. E também, lá na Lei 173, ele precisa demonstrar lá no artigo 4º essa necessidade, inclusive para obras de engenharia que está contemplado ali. Então, vejam, se é para a contenção da pandemia, todas essas atividades... Agora, vocês vão verificar em muitas cidades, muitos prefeitos se utilizaram da compra de totens de lavar mão durante a... Vocês andavam pela cidade e vê totem para lavar a mão. Poxa, será realmente isso necessário? Não é recomendado necessariamente por uma vigilância sanitária, não era cobrada essa postura pelo Ministério Público aqui do Estado. Então, vejam, olha só, e o prefeito já não precisando bater meta, por exemplo, na educação, não precisando bater meta no esporte, ele tendo esse recurso destinado para a área da saúde, a preocupação dele era só cumprir apenas a regrinha do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é, olha, eu preciso dar uma justificativa do ordenador de despesa, que geralmente é o secretário da pasta ou um secretário de saúde, e também ele precisa ali uma estrutura de impacto orçamentário financeiro, que na verdade é um estudo, que muitos municípios eles resumem esse estudo em 3 linhas. Olha, tem reserva financeira para isso. Não, é um estudo, gente. É um estudo, é uma reserva financeira dizendo, ó, é um estudo que, se eu tenho condição de pagar isso agora, isso não vai comprometer, por exemplo, o início das aulas lá em fevereiro de 2021. Ou seja, os estudos hoje pelo Brasil afora foram destinados exclusivamente para a compra e direcionados, não posso generalizar, mas o que eu vi foi uma afronta gigantesca de muitos municípios e estados, que a iniciar do estado do Rio de Janeiro, que nos deu o pior exemplo diante das imputações que lhe pesam ali. Vocês vejam que enquanto nós, por uma circunstância negativa, já tínhamos reconhecidamente atingido um recorde de fraude pública com a Lava Jato, o governo do estado, em apenas um contrato emergencial com uma organização social, ele já gastou 100 milhões a mais do que a própria Lava Jato, ou seja, o Brasil bateu seu próprio recorde de fraudes com a administração pública.
e não é à toa, e agora nós estamos falando de um único contrato, sem contar os demais contratos do Estado, e detalhe, o próprio município do Rio de Janeiro, ali também se revestiu de algumas informalidades, das quais eram necessárias formalidades para isso. O fato de ter dispensa de licitação não quer dizer que você não tenha que fazer e cumprir as pesquisas de preço, você não tem que utilizar das tabelas, você não tem que demonstrar a condição em que momentânea que aconteceu, os motivos justificadores por o ato. Então, vejam, nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade. Que autoridade no Brasil ou no mundo, ainda que na área da saúde ou área jurídica, pode nos falar com maior precisão e determinação sobre esse tema? Nós estamos experimentando. Eu, por mais que quase 20 anos de administração pública, atuando diretamente em diversos setores, seja na época enquanto academia militar, seja em polícia civil, seja como procurador em Brasília, aqui também como procurador, seja procurador de município, procurador de estado. Então, vejam, diversas áreas em que atuei, eu não me considero pronto para esse enfrentamento, porque nunca passamos por algo tão drástico que vocês estão vendo dentro do próprio, por exemplo, no Tribunal de Contas, ali conselheiros não decidindo necessariamente por falta de orientação e precedentes. Nós estamos vendo decisões colidentes, nós estamos vendo determinações judiciais com prazo de 3 dias que nem um ano consegue cumprir. Então, nós estamos vendo em alguns ministérios públicos pelo Brasil atuando repressivamente porque não atuou preventivamente. Então, como que a gente pode... o próprio Ministério Público Eleitoral, qual foi a preocupação? No meu estado, até agora, eu não vi uma preocupação, eu não consegui achar, para esse momento agora, apresentar para vocês, eu não consegui achar um exemplo do Ministério Público Eleitoral como medida preventiva, seja ainda como proteção ainda de caráter da Lei Complementar 173, com toda essa proteção, veja, ou até mesmo das características do artigo 73 a 78 da Lei Geral das Eleições, a 9.504, eu não vi uma atividade dentro do meu estado em que fosse repressiva para conter, frenar, tolir atividades de chefes de executivo que exacerbaram. Antes da apresentação, conversávamos com a doutora Rita, o Fabrício, o doutor Alexandre, Dani, nós falamos um pouquinho sobre esse tema, o tanto que foi alarmante, o tanto de despreparo que pegou a população, porque não só por falta de anticorpos, de vacina, de preparo estrutural da área da saúde, como também da área jurídica. Eu desafio uma autoridade hoje, os mais renomados do direito, falar com imponência como seria o comportamento, as regras. A gente sabe hoje como serão as representatividades, como serão hoje as respostas do judiciário daqueles que violaram, porque a lei já estava prevista, a sanção e a cominação dela está lá, já está disposta. Mas a postura desafiadora dos chefes de executivo, de modo geral falando, abusando no exercício regulamentar, nas disposições do artigo 4º da 173, que era a dispensa de licitação para compras ali declaradas emergenciais para o enfrentamento da pandemia, que foi compra de EPI, como também para contratos emergenciais com empresas, com organizações sociais, como foi o caso do Rio de Janeiro. Então, vejam, essa foi uma grande preocupação. E aqui, na verdade, encerro não só para trazer para vocês, não trazer uma solução, mas para trazer uma dúvida, e plantar na cabeça de cada um e sair realmente com essa questão de que nós fomos pegos de surpresa, o nosso ordenamento jurídico não estava preparado, as nossas sanções não vão ser suficientes para o impacto de tanto que feriu a humanidade de modo geral,
não só na área da saúde, como também na área jurídica. Nós não vamos ter resposta do judiciário ou qualquer atividade, seja preventiva ou repressiva do Ministério Público, ou de todas as ações de órgãos de controle, de modo geral, satisfativa, a ponto de mostrar para a sociedade que não valeu a pena determinado chefe do executivo exorbitar naquele seu direito normal da sua atividade. E era essa oportunidade que eu gostaria de apresentar para vocês. Muito obrigado, professor Keider. Gostei muito também da sua palestra. Eu gosto dessa ideia, dessa troca de ideias e dessa proposição. O senhor falou muito bem na questão da atuação preventiva. Para mim, é até mais importante do que a atuação repressiva. Eu já costumo falar até para os meus colegas aqui do MP que não é para a gente se preocupar com o que está acontecendo na pandemia agora. As pessoas esquecem que isso vai gerar efeitos e consequências ao longo de diversos anos. São inúmeros contratos, inúmeros atos administrativos que vão ter que ser revistos. Então, o senhor está coberto de razão que a gente tem que realmente ter uma atuação preventiva. E mais razão ainda o senhor tem quando trata da ideia do efeito pedagógico. Porque o senhor citou o exemplo do Estado do Rio de Janeiro, que é um exemplo nefasto, porque a gente tem aqui 5 ex-governadores que já foram presos. Então, perceba que não funcionou o efeito pedagógico. Essa atuação ela se perpetua. Então, assim, é surreal, né? O nosso país cansa demais, né? É impressionante. Realmente. O país cansa muito. É o país da pedra pronta que cansa muita gente. Mas obrigado, professor Keider, por ter aceitado o convite, por ter participado aí do nosso congresso. Agora, cabe a mim o desafio de falar depois de vocês, né? Agora eu sou o último a falar no painel, o que é sempre um desafio e um alívio, porque quando a gente é o último a falar, ninguém vai falar depois da gente e vai poder criticar. Então, eu fico livre para me expor aqui à crítica dos demais colegas. Mas obrigado, professor. Vou começar o meu tema. E meu tema ele perpassa por todos os outros colegas que aqui estiveram conosco hoje. Eu vou tratar da improbidade administrativa e trazer aqui algumas prognoses do que eu sustento, que são importantes na seara da improbidade. A professora Rita bateu muito na tecla da consensualidade, esse vai ser um dos pontos fundamentais que eu vou tratar aqui com vocês. E o recorte que eu farei para a gente ter um bate-bola aqui, um bate-papo muito, muito objetivo, o recorte que eu vou fazer é justamente do pacote anticrime. Eu até sempre falo também que eu não conheço um pacote pró-crime, mas a gente gosta aqui de batizar, né? No Brasil a gente gosta de dar nome para tudo, mas no pacote anticrime veio estabelecido o acordo de não persecução civil. E essa previsão, e vou aqui também usar uma frase que a professora Rita usou, será que a gente precisava dessa previsão? Essa já é uma questão de fundamento que é importante a gente abordar. Havia, desde o início da lei de improbidade administrativa, o artigo 17, parágrafo 1º, que vedava de forma expressa acordo, conciliação e transação. Então, nessa seara, nesse primeiro momento, já havia uma vedação expressa. Lá em 2015 surgiu uma medida provisória 703, que revogou de forma expressa esse artigo 17, parágrafo 1º, porém, essa medida provisória caducou em maio de 2016. Só que o que muita gente se esquece é que, na verdade, essa norma ela já estava revogada tacitamente pela lei de mediação. Em certa maneira, e parte da doutrina concorda comigo, o artigo 36, parágrafo 4º da lei de mediação já permitia, em certa medida, a realização de acordos na seara da improbidade. O Conselho Nacional do MP, em seu poder regulamentar, trouxe a resolução 179, que regulamentou o termo de ajustamento de conduta e expressamente trouxe a possibilidade da celebração do TAC na seara da improbidade. Então, aí já surge o questionamento, que é idêntico da professora Rita. Havia realmente a necessidade de se trazer essa regulamentação? Eu vou ter que dizer que sim, porque no Brasil, como o professor Keider muito bem colocou, ainda quando existe uma regra, as pessoas não cumprem a regra. O professor Keider muito bem colocou que os nossos chefes do executivo
mormente em cidades interioranas, eles peitam, vou usar aqui um verbo chulo, mas peitam muito as autoridades constituídas e o nosso próprio sistema jurídico. Então, a gente precisa ter uma regulamentação expressa para que a gente possa trabalhar esse regime da consensualidade. A LINDB também já trouxe essa possibilidade ao trazer o TAC na seara da administração pública. Diante de todo esse cenário, qual vai ser a importância da minha participação nesse painel? Quais são os limites do acordo de não persecução civil? Até que medida eu posso trabalhar com o acordo de não persecução? E aí, novamente, me socorro do que o professor Keider falou, da atuação preventiva. Será que eu posso usar o acordo de não persecução civil num viés preventivo? Posso evitar que surja um ato de improbidade administrativa? Será que eu consigo impedir que um determinado ato ou um determinado contrato seja celebrado por intermédio do acordo de não persecução? Eu costumo sustentar que a melhor estratégia é expedir uma recomendação. O MP tem essa atribuição de expedir recomendação com o seguinte objetivo. Não é impedir que o ato aconteça, porque, como o próprio nome faz supor, o instrumento é só uma recomendação, não tem eficácia vinculativa. Mas tem um detalhe que é importante. A partir do momento que o MP expede a recomendação indicando qual é o ato a ser consertado, o ato a ser praticado ou o contrato a ser verificado, ele já afasta de cara a alegação de boa-fé do administrador público. Inclusive, pode fixar o elemento volitivo dolo. Porque se já foi informado que o ato é irregular, que o ato é ilícito e que ele pode gerar algum tipo de prejuízo à administração pública, e ainda assim o administrador pratica o ato, ele não pode mais a posteriori afirmar ou alegar, como isso é muito comum na prática, o erro de direito. Eu não sabia que esse ato poderia causar uma lesão. Foi um ato de mera gestão. Eu não estava de má fé. Não, ele já não pode mais fazer isso. Então, seria um instrumento preparatório para uma persecução. Agora, com o advento dessa lei, a gente passa a ter dois caminhos. Eu posso ter a persecução judicializada e posso evitar a persecução. Só que aí vem o detalhe que o nosso legislador, que na verdade não o nosso legislador, mas o presidente da República, ele vetou todos os parágrafos que regulamentavam o acordo de não persecução civil. Então, existe o acordo de não persecução civil, mas não tem nenhuma regulamentação, seja do ponto de vista constitucional, infraconstitucional e, quiçá, infralegal. Existem em alguns ministérios públicos já resoluções tratando do tema, mas perceba o desafio que a gente vai passar a ter. Eu tenho, e eu sou titular de uma promotoria de tutela coletiva e tenho atribuição do patrimônio público, perceba o desafio que eu vou ter no meu dia a dia. Eu posso usar um instrumento, mas eu não tenho balizas normativas para usar esse instrumento. Então, meu desafio vai ser usar esse instrumento de forma adequada, mas usando quais balizas? Na minha leitura, pode ser usado o microsistema do combate à corrupção. Eu posso usar, por exemplo, os mesmos mecanismos que nós temos no acordo de leniência, lá do artigo 16 da Lei Anticorrupção. Posso me socorrer do próprio microsistema da tutela coletiva. Eu posso usar a regulamentação do termo de ajustamento de conduta. Mas aí vem um outro detalhe, mais um desafio. Será que eu posso sustentar que o acordo de não persecução civil pode ostentar um viés premial? Ou seja, posso trabalhar com o acordo de não persecução civil da mesma maneira que se trabalha o acordo de colaboração premiada? Exigir do agente público a confissão do ato? Exigir que o agente público traga para mim elementos para que eu consiga desconstituir todo um esquema de corrupção, ou esquema que se perpetua ao longo das diversas administrações?
Será que eu posso fazer isso? Será que eu ainda posso trabalhar dentro do viés premial, se é que ele tem esse viés, com o viés premial, para trabalhar a dosimetria das sanções? Então, esse é um desafio de ordem prática. Não é só um desafio dogmático, é um desafio pragmático também. E vai ser tentativa e erro. A gente vai buscar as balizas ao longo do uso desse instrumento. Mas percebam a insegurança jurídica que a gente pode ter. Há bem pouco tempo atrás, não se aceitava a colaboração premiada com reflexos na improbidade. A Lava Jato usou diversas vezes a colaboração premiada na seara penal com reflexos na improbidade. E havia, na jurisprudência, decisões divergentes. Temos uma decisão mais recente no STJ permitindo que o acordo de colaboração premiada gere reflexos na seara o acordo de colaboração premiada na seara penal, gerando reflexos na seara da improbidade. Mas será que eu vou usar as balizas lá do direito penal? Porque o STJ gosta muito de trabalhar essa interface entre o direito penal e a improbidade. Mormente, na regulamentação do regime prescricional. Existem algumas decisões do STJ reconhecendo que quando o ato de improbidade administrativa também configura infração penal, que o regime prescricional a ser aplicado é o regime do direito penal. Então, é um desafio interessante. Segundo ponto, que a gente tem que trabalhar a ideia do acordo de não persecução. E aqui, claro, eu não vou trazer todas as soluções. A gente está trabalhando com o futuro. Então, eu vou aqui também trazer reflexões e proposições, que, é claro, não estão imunes a críticas. Mas tem um segundo recorte que é interessante. Puxando o gancho da palestra do professor Keider. Pode, por exemplo, o Ministério Público celebrar um acordo de não persecução civil com reflexos eleitorais? Vou trazer duas situações. Será que, de repente, um agente público celebrando o acordo de não persecução civil, que é óbvio, não é uma sentença judicial transitada e julgada, como o próprio nome diz, é um acordo? Será que esse agente público pode ser impedido de registrar a sua candidatura? Sob o argumento, olha, você aqui reconheceu que praticou um ato de improbidade administrativa, aqueceu as sanções propostas pelo Ministério Público e, portanto, pode ter o seu registro de candidatura impugnado. Este é um cenário interessante. Será que esse acordo de não persecução civil pode, sim, ter um efeito de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade? Percebam que é um tema que vai gerar uma certa polêmica. O MP de São Paulo, por exemplo, ao editar a sua resolução regulamentando o acordo de não persecução civil, expressamente fixou a ideia de que o acordo de não persecução civil não pode gerar os efeitos de uma inelegibilidade. O que faz até sentido enquanto tese jurídica. Até porque, quando a gente trabalha a ideia de inelegibilidade, a gente pode usar o 14, parágrafo 9º da Constituição, a gente pode usar o artigo 15, inciso 5 também da Constituição, e, claro, o artigo 1º da Lei Complementar 64. Só que aí percebam, a lei ordinária pode criar essa inelegibilidade? Na minha leitura, não. Na minha leitura, seria uma lei complementar. Esse é um cenário. Agora, existe um segundo cenário muito mais portentoso, se é que eu posso usar esse termo. Eu celebro um acordo de não persecução civil com um determinado agente público e apresento para ele, como uma das sanções, assumir comigo, se é que eu posso trabalhar conceitualmente como sanção, mas só a guisa aqui de exemplo. Celebro com ele o acordo de não persecução civil e estipulo, nesse acordo, que ele vai assumir com o Ministério Público o compromisso de não se candidatar. E acordamos aí um efeito temporal. Pois bem, celebrado esse acordo, que, claro, ele voluntariamente, óbvio, assume esse compromisso comigo, o Ministério Público. Chega às próximas eleições,
e ele registra a sua candidatura, ou seja, descumpre a avença com o MP. Eu teria algum instrumento jurídico para impedir esse registro? Poderia oficiar o colega do MP eleitoral para que ele faça a impugnação ao registro de candidatura? Ou deveria o Ministério Público promover a respectiva ação civil pública por ato de improbidade? Ou executar esse acordo? Então, percebam que é uma questão que tem que ser regulamentada logo. Porque, claro, existem autores que sustentam que esse tipo de acordo, com esse tipo de assunção de compromisso, não seria juridicamente possível, porque retiraria o direito político sem sentença transitada em julgado. Eu discordo dessa leitura sob 2 argumentos. Primeiro, que a suspensão dos direitos políticos, de acordo com o artigo 15, inciso 5, não está sujeita ao trânsito em julgado. 2, a gente não pode confundir renúncia ao exercício de um direito constitucional com o impedimento ao exercício de direito constitucional. Eu dou um exemplo. Eu vou fazer 42 anos no sábado próximo e nunca exerci meu direito constitucional de me candidatar. Claro que agora eu não posso mais por ser promotor, mas enquanto eu não era promotor, eu renunciei a esse meu exercício a minha vida inteira. Então, renunciar ao exercício do direito constitucional, claro, voluntariamente, quando a gente fala que um agente é capaz, enfim, é uma coisa. Eu impor, enquanto Ministério Público, sem processo judicial, que ele não concorra, é um cenário completamente diferente. Então, essa é uma reflexão que tem que ser levada em consideração. E a terceira reflexão: quais são as sanções que podem ser abrangidas por esse acordo de não persecução civil? Considerando que o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição enumera algumas sanções, e o artigo 12 da Lei de Improbidade, em seus incisos, também elenca as sanções e traz dosimetria, conforme o ato de improbidade praticado. Eu sustento o seguinte: a parte patrimonial não cabe divergência. Multa civil, suspensão do recebimento de subvenções, proibição de contratação com o poder público e ressarcimento erário são sanções de índole meramente patrimonial. Não há que se discutir sobre a possibilidade do acordo de não persecução abranger esses aspectos. A discussão é: perda da função pública pode ser objeto? Como eu já adiantei, suspensão dos direitos políticos pode ser objeto? Por exemplo, eu posso trabalhar com a ideia de indisponibilidade, perda dos bens? Então, essas questões são questões que urgem para que a regulamentação ocorra. Por isso eu fui um severo crítico, quando eu escrevi sobre o tema, um severo crítico a esses vetos. Era melhor ter vetado tudo, não ter permitido o ingresso do Instituto em nosso sistema jurídico, porque vai gerar mais insegurança jurídica. Percebam como que isso gera insegurança jurídica. Eu celebro um acordo de não persecução, e isso é muito comum na seara da tutela do patrimônio público, num caso de acumulação irregular de cargos. Chega para mim a informação de que um determinado agente público ostenta 3 matrículas, já é uma acumulação irregular, ostenta 3 matrículas. Instauro a investigação, verifico que isso realmente aconteceu e proponho que ele peça, e eu não estou falando de acordo de não persecução, eu proponho que ele peça exoneração, eu dou a oportunidade para ele pedir exoneração de algum desses cargos. Isso já é comum nas promotorias de tutela do patrimônio público. Sempre foi comum. Nunca se discutiu a impossibilidade disso acontecer. Agora, se eu propuser para este agente público um ANPC, um acordo de não persecução civil, propondo que ele peça essa exoneração, por que isso seria juridicamente impossível? Qual seria a vedação prevista em nosso sistema jurídico para isso?
Se ele pode voluntariamente pedir exoneração. Percebam, eu não estou instando a administração pública a exonerar ou demitir, conforme o caso, esse agente. Não. Eu estou propondo que ele renuncie voluntariamente, que ele peça exoneração voluntariamente, sob pena de exercer judicialmente a pretensão. E se a gente fizer uma breve análise econômica da pretensão, é muito melhor para o investigado celebrar um acordo de não persecução civil do que se submeter ao regime de uma ACP por ato de improbidade. Houve um levantamento recente do CNJ afirmando que, em média, as ações de improbidade duram 6 anos. Então, eu já posso chegar para esse agente público e falar para ele o seguinte: olha, serão 6 anos de correção monetária, juros legais. Isso é a média para uma sentença no juízo de primeiro grau. Ah, mas eu posso conseguir ficar 15 anos. Tudo bem. Se isso acontecer ao final de 15 anos, todo esse capítulo condenatório retroage. E ainda vai incidir sobre si uma multa civil, que pode variar até chegar a 20%. Olha o ganho econômico que esse camarada vai ter se ele se comprometer comigo a pedir exoneração. Eu, por exemplo, já fiz aqui, e até comunico isso à professora Rita Tourin, considerando que ela é coordenadora do GEPAM, eu já propus aqui na minha promotoria cerca de 20 acordos de não persecução civil. Ainda não tive resposta de nenhum dos investigados, mas já propus. E um dos pontos que eu já notifiquei esses investigados, um dos pontos que eu proponho à guisa de reflexão para eles é a análise econômica do exercício dessa pretensão, que para eles vai ser muito melhor celebrar o acordo de não persecução comigo do que se submeter a uma pretensão judicial. Até porque, se a gente parar e pensar, o ganho político para esses agentes, que para eles é um capital político, para mim isso é indiferente, mas para o agente é um capital político. Uma coisa é ser réu em ação de improbidade. Outra coisa é celebrar um acordo com o Ministério Público. Então, essa, para mim, é uma prognose que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que parar com esse modelo hermeticamente fechado, demandista que ora temos, e passar a pensar de outra maneira. Bom, era essa a ideia, esse panorama da improbidade administrativa que eu ora gostaria de propor a vocês. Agradeço aí a participação de todos que estão nos assistindo aqui ao vivo. Agradeço demais ao professor Alexandre Medeiros, ao professor Keider Loyola e à nossa querida professora Rita Tourin pela participação, por ter aceitado o convite. E a vocês que estão em casa aí, agradeço pela audiência e principalmente pela paciência em querer me ouvir, o que para mim é uma honra. Então, olha, continue seguindo a gente, porque amanhã tem mais. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima.